Caros jovens, muito bom dia, é um prazer poder falar com vocês. Me chamo Leonel Fernandes, sou um coordenador aqui em Curitiba e hoje nós estudaremos o domínio doutrinário de Mosia 2:17. Na aula de ontem, nós devemos ter visto todo o contexto dessa escritura, desse grande sermão do rei Benjamim, tá? E ele fala a respeito desta doutrina tão importante que é o serviço ao próximo e o serviço a Deus, né? Então nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso, né? E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta, mas dessa não é a que você vai responder no formulário. Eu gostaria que você pensasse no serviço que sua mãe faz a cada dia, no serviço que ela já fez por você desde que você nasceu. Eu gostaria de pensar, que você pensasse sobre eh, o horário que ela te acorda, a roupa que ela lava, a comida que ela faz para você, toda a prestação de serviço que ela fez, né? Todo o serviço que ela fez desde que você nasceu, trocando suas fraldas, te ajudando em tudo aquilo que você precisasse, te caminhando para a escola. Então, pense neste serviço maravilhoso de uma pessoa abnegada que tem devotado muito do seu tempo, ao seu cuidado. Ok? Depois de pensar um pouquinho sobre isso, você pode pausar este vídeo aqui para que você possa pensar a respeito desse serviço que a maternidade traz, que sua mãe tem prestado por você. Agora, a pergunta que você vai responder lá no formulário: o que você pode fazer para retribuir tudo que sua mãe tem feito por você? Ok? Pense, depois de pensar sobre tudo que ela já fez, né, por você, o que você pode fazer para retribuir tudo isso. A escritura que nós vamos ver hoje, né, é Mosias 2, o versículo 17. E eis que vos digo estas coisas para que aprendais sabedoria, para que saibais que quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Que grande bênção é servir a Deus por meio de nosso próximo. É a mesma coisa, não faz diferença. É uma maneira bem interessante de servir isso é quando vocês for, de ver isso é quando vocês forem pais. Quando alguém serve os meus filhos, ajuda os meus filhos, é como se estivesse fazendo por mim. Eu sinto uma gratidão enorme por isso. E é a mesma coisa do relacionamento com os filhos de Deus para Deus. Quando nós servimos, Deus sente muita gratidão por tudo aquilo que nós estamos fazendo por um de seus filhos, apesar de nós sermos filhos de Deus também. Eu gostaria que ou você parasse esse vídeo, ok? Ou você gastasse um tempinho agora para decorar essa escritura, caso você não saiba ela de cor, né? Eis que vos digo estas coisas para que aprendais sabedoria. É uma escritura bem simples, para que saibais que quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Então, gaste um tempo decorando essa escritura. Ela tem que fazer parte de você, ela tem que ser um amigo seu que vai sempre te lembrar quando surgirem oportunidades de serviço, mesmo que você talvez comece, eu tenho que ir, né? Você se lembre que você está servindo principalmente a, ao teu Pai Celestial, ok? Então vamos ver algumas citações muito importantes que eu acho que podem complementar esse domínio doutrinário, né? Olha o que a Sister Eubank, ela falou: se passarmos a entender que cuidar dos pobres e necessitados tem menos a ver com doar bens materiais e mais com a saciar o desejo por contato humano, seja por meio de conversas valiosas, criação de relacionamentos enriquecedores e positivos, então o Senhor poderá nos enviar a qualquer lugar. E lembrem-se, assim como o Salvador, vocês só vocês são uma das melhores dádivas. Lembre-se, assim como o Salvador, vocês e só vocês são uma das melhores dádivas que poderão oferecer aos necessitados. Nós somos o melhor que nós podemos oferecer. Nosso tempo, nosso cuidado, a inspiração que vem de Deus.
Outra citação da Sister Jones: mesmo que às vezes comecemos a servir por causa do senso do dever, isso que nós estávamos falando agora há pouco, podemos buscar algo maior, um caminho mais excelente, quando nos lembramos de tudo o que Deus fez por nós. Nosso serviço se inicia com gratidão no coração. Ao nos preocuparmos menos com os benefícios que recebemos ao servir, perceberemos que o foco de nosso serviço é colocar Deus em primeiro lugar. Colocamos Deus em primeiro lugar, buscamos um caminho mais excelente, não apenas pelo dever, mas pelo amor que temos a Deus e aos filhos de Deus. Uma maneira muito simples de nós entendermos o princípio de servir é se nós adquirirmos esta prática, tá? que, que o Elder Ballard há alguns anos ensinou. Ele disse o seguinte: em sua oração matinal a cada dia, peçam ao Pai Celestial que os guie para reconhecer uma oportunidade de servirem a um de seus filhos preciosos. Depois passem o dia com o coração cheio de fé e amor, procurando alguém para ajudar. Se fizerem isso, sua sensibilidade aumentará, espiritual aumentará, e vocês descobrirão oportunidades de servir que jamais imaginariam ser possíveis. Então, começa com o nosso desejo de servir a Deus por meio de servir seus filhos. Orem, ok? Procurem, Pai Celestial, quem eu posso abençoar hoje? Inspire-me, ajude-me a ficar atento as oportunidades de serviço que possam surgir e ajude-me, Pai, depois a seguir essa inspiração. Todos nós podemos ser inspirados ao buscar colocar este princípio em prática, ok? De orar e ficar atento por oportunidades de serviço. Agora o que nós vamos ver são dois vídeos, tá? Que vão ensinar maneiras bem simples, coisas bem simples que nós podemos fazer para cumprir este mandamento e para que a gente possa ser sábio, tá? De estar a serviço de Deus e estar a serviço de nosso próximo também. Ok? Vamos ver o exemplo deste jovem. Vocês vão ver ele servindo o tempo todo, tá? Não quer dizer que nosso dia vai ser assim, né? Porque algumas vezes não vamos ter tanto tempo. Mas ele aproveita as oportunidades de servir com coisas muito simples do dia a dia em nossa rotina mesmo.
pensem só nas muitas oportunidades que nós temos, né? De servir um vizinho, de servir na capela, de lhe ajudar na limpeza da capela, né? Dá trabalho? Com certeza, o nome já diz, é serviço. Mas quando nós nos referimos a quem nós estamos servindo, a casa de Deus tem que ficar limpa, né? Para que as pessoas sintam o espírito no domingo quando vão, a coisa começa a mudar. É claro que tudo dá trabalho e temos coisas muito mais interessantes, talvez, para fazer, né? Mas lembre, é só quando nós nos perdemos no serviço ao próximo que nós nos encontramos realmente quem nós somos. Sentimos uma alegria inestimável por servir aqueles a quem o Senhor tem colocado ao nosso alcance. Então, este princípio é maravilhoso. Orem por oportunidades e depois busquem servir no seu dia a dia. Elas aparecerão. E cada um de nós fará coisas muito maiores do que pensamos que poderíamos fazer sem essa ajuda do Espírito. Vamos ver agora um jovem que decidiu servir de uma maneira extraordinária, ok? Servir um dos seus membros do quórum, tá? É uma maneira maravilhosa que este jovem tomou a decisão de servir. Todos, esperamos que todos possam ser Por seu beneficiados. cuidado e serviço para com seus semelhantes ao compartilhar sua força, habilidade e atitude altruísta, eu, John Lewis, prefeito de Gilbert, entrego-lhe este prêmio. Spencer não pediu nada disso. Quando ele disse que quer fazer um triatlon com o Dayton, ele não queria toda essa atenção. Mas ele fez porque gosta do Dayton. Conheci o Dayton em nosso quórum dos diáconos na igreja. Quando fui chamado presidente do quórum dos diáconos, senti um grande senso de responsabilidade em meus ombros de que eu deveria olhar por todos no quórum. Dayton tem paralisia cerebral. Ele não fala ou comunica-se muito bem, mas sentimos o espírito ao seu lado. Ele é um grande amigo meu. Ele precisa ter a oportunidade de fazer o que os outros fazem. Sempre procuramos incluí-lo em tudo o que fazemos. Com o tempo, percebemos que ele adora sentir o vento no rosto. Spencer ajoelhou-se diante de Dayton e, agarrando pelos joelhos, disse: Dayton, gostaria de fazer um triatlon comigo? A única comunicação de Dayton é piscar para dizer sim e não piscar para dizer não. E ele piscava sem parar. Ele disse: pai, ele disse sim. Foi uma experiência diferente dos outros triatlons que já fiz, porque na bicicleta foi mais difícil pedalar puxando outra pessoa o caminho todo. Sabia que Dayton estava a 1,5 metro de mim o caminho todo e foi maravilhoso saber que tinha alguém ali, um dos meus melhores amigos estava comigo. Aprendi uma grande lição de amor de um rapaz que faz o que Cristo faria se ele estivesse aqui, que cumpre a responsabilidade de presidente do quórum dos diáconos e de amigo. Perto da linha de chegada, nós dois tivemos uma experiência muito espiritual, porque senti que não tinha mais força ou energia. Mas não sei de onde a força veio. Dayton começou a sorrir e eu acelerei. Consegui a energia de que precisava para correr os últimos metros e cruzar a linha. Senti-me ótimo na linha de chegada. Nem me senti mais exausto. Senti o espírito ali ajudando o Dayton e a mim a terminar a corrida. Ele não quer parecer um herói de jeito nenhum. Ele quer que Dayton seja o herói. Ele é apenas as pernas de Dayton. Experiência maravilhosa, né? Ser as pernas de alguém. Quem de nós não se emociona ou não chora, né? De emoção por ver o serviço desse presidente do quórum servindo um membro do quórum. Ele é membro do quórum, independente das dificuldades que ele apresente, tá? E ele fez ele incluído, fez com que ele se sentisse pertencido por meio.
por meio de uma coisa simples, né? É a rotina dele. E é claro que ele perdeu, chegou em número 82 no triatlo. Ele não competiu nesse triatlon para ganhar. Com certeza ele competiu para servir e fazer um membro do coro, né? Então, nas atividades diárias, todos nós podemos envolver aqueles que o Senhor coloca em nosso caminho, ok? Neste caso, foi um membro do quórum que foi colocado no caminho dele e que ele precisava aprender com ele também e servir com ele também. Então, todos nós podemos ser beneficiados quando prestamos serviço ao nosso próximo. Entender melhor esta escritura de Mosia 2,17 é o nosso propósito aqui nesta aula. O que eu gostaria de fazer agora, tá? E essa vai ser a segunda pergunta que você tem que responder no formulário. É fazer, tá, um cruzamento de escritura e ver como elas se identificam. Como Mosia 2,17, que a gente já tem na cabeça, e eis que vos digo estas coisas para que aprendais sabedoria, para que, para que saibais que quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis a serviço de vosso Deus. Qual que é a semelhança com Mateus 22, que também é uma escritura de domínio, tá? De 36 ao 39. E essa é a segunda pergunta. Quais as semelhanças entre Mosia 2,17 e Mateus 22, de 36 a 39? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a Escritura poderia até continuar, e destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Toda a lei, todos os profetas, tudo aquilo que a gente tem feito. Nessa última conferência mesmo, o Elder Stevenson, ele acabou falando sobre esses dois mandamentos. Em muitas outras conferências, encontramos membros do Quórum dos 12 ensinando a respeito da importância de amar a Deus e amar ao próximo. Do modo geral, quando nós cumprimos o primeiro mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo mandamento se torna mais fácil de nós cumprirmos, de amar ao nosso próximo, né? Mas quando o primeiro mandamento é difícil de ser cumprido, colocar Deus em prioridade, também o segundo mandamento se torna mais difícil de nós cumprirmos este mandamento, ok? Aprendemos com o domínio doutrinário basicamente três coisas ao adquirir conhecimento espiritual, né? Primeiro que nós temos que agir com fé, tá? O segundo é que nós precisamos examinar os princípios, os conceitos com uma perspectiva eterna. E o terceiro é buscar entendimento por meio das fontes divinamente apropriadas, ok? Então, o agir com fé, ok? A pergunta é, e não é para responder, né? Como nós podemos agir com fé ao servir nosso semelhante? Pensem nisso, né? Agimos com fé quando escolhemos confiar em Deus e buscamos, em primeiro lugar, por meio de oração sincera, estudo de seus ensinamentos e a obediência aos seus mandamentos. Então, servir ao próximo é um mandamento, né? É um mandamento de Deus, né? Colocar o próximo em primeiro lugar, ou colocar o próximo como nós colocamos a nós mesmos, é um mandamento de Deus. Como nós podemos agir com fé em nossas visitas de ministração? Muitos dos nossos jovens que estão no seminário são ministradores, devem receber essa designação. Como ao ministrar seu irmão, ou ao ministrar os outros, ou ao ministrar sem ter uma pessoa específica, né? No seu dia a dia, pequenas coisas que nós podemos fazer, podemos agir com fé. Segunda coisa, olha o que diz aqui em examinar os princípios e conceitos com uma perspectiva eterna. O que já sei sobre o Pai Celestial, sobre seu plano e como ele lida com seus filhos,
como ele lida com as situações do dia a dia com os filhos dele. Vimos naquele primeiro vídeo daquele jovem servindo 3 dias, ok? As pequenas coisas, pegar um papel no chão, tá? Que a moça deixou cair, colocar um pequeno bilhete no guarda-roupa de alguém, sentar com o jovem que estava sozinho, levar uma flor, ajudar alguém na biblioteca, ajudar alguém lavando o carro, diversas situações onde foram colocados, onde nós podemos servir também uns aos outros. Então, pense naquele indivíduo que precisa e talvez precisa de ajuda e você busca, né, ajudar ele com uma perspectiva eterna. Talvez ele não mereça. Talvez, ele fez isso porque está aí mesmo, porque ele quis isso para a vida dele, ou talvez outras coisas, mas você busca examinar isso numa perspectiva eterna. O bem que você vai fazer para ele. E é claro que todos nós podemos crescer mais, ok? Buscando mais entendimento de como servir ao nosso próximo nas fontes divinamente atribuídas, né? Que o Senhor tem dado, né? Os profetas ensinam sobre isso, as escrituras ensinam sobre isso. Todos nós podemos buscar um maior entendimento disso, ok? Buscando essas fontes divinamente apropriadas. Vamos ver agora um terceiro vídeo, ok? Espero que, que esse vídeo possa ajudar nós a compreender um pouquinho mais ainda sobre o serviço abnegado, sobre o serviço ao nosso próximo. E se seu vizinho pedisse que você o ajudasse por 20 minutos em uma noite? Você ajudaria? A maioria das pessoas ajudaria. Mas e se ele lhe pedisse que o ajudasse todas as noites, sem saber quando isso terminaria? Você estaria disposto a ajudar? Em que ponto isso se tornaria irritante? Quando servir ao próximo parece mais como servidão? Essa é a história de Kathy. São mais de 3.000 noites, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Já dura mais de 7 anos. E mudou a vida de pessoas comuns, como eu. Elevar. Para ser totalmente honesto, era difícil me animar com isso. Parecia mais um fardo do que qualquer outra coisa. Eu estava no consultório do Dr. Nord, meu neurologista, e ele disse que eu tinha esclerose múltipla. Olhei para o meu marido e disse: "Você viu o que o médico disse? Está provado que sou uma mulher em 1 milhão." Estávamos casados há 16 anos e meio. Pensei que meu marido fosse aceitar bem, mas acho que foi demais para ele pensar que as coisas iriam piorar. Machucou muito. Ao longo do processo de divórcio, comecei usando uma bengala e depois 2. E então tive que usar uma cadeira de rodas. Kathy mora nesta casa e neste bairro há muito tempo. Para poder ficar em casa, ela precisava de ajuda para ir para a cama à noite. Ela não conseguia sair da cadeira de rodas e deitar na cama. Os filhos dela carregam todo esse fardo de antes assumirmos a responsabilidade. Era muito trabalho para os filhos dela. Eles vinham de manhã e a ajudavam a sair da cama. Nós nos reunimos como amigos, vizinhos e um grupo da igreja. Dissemos que ela não estava sozinha e que 40 ou 50 homens estavam dispostos a ajudar. Todas as noites, noite após noite. Ajudar a colocar a Cat na cama é um pouco estranho. Era constrangedor. Sabe, eu fico um pouco nervoso perto de pessoas doentes. No começo eu ficava nervoso. Acho que por isso que eu travava. Aí me disseram, é só jogá-la. E pensei, tudo bem. Mas é claro que não devemos fazer isso, porque ela iria atravessar o quarto voando e quicaria na cama. Não dava para jogá-la na cama e dizer, até mais, existe um processo.
Dois vizinhos chegam na porta. Pegam a correspondência. Toca a campainha. Ela grita, pode entrar. E ela sempre quer conversar. A Kate conversa por um bom tempo. Ela gosta de falar. Não é possível ter uma conversa rápida com ela. Andamos pelo corredor até o quarto dela. Arrumamos a cama, tiramos os chinelos dela. Precisamos escolher em qual lado vamos ficar. Cada um de nós colocamos a mão atrás das costas dela e embaixo de suas pernas. Então, travamos os pulsos. Depois nós a elevamos, vamos pra frente e desviamos da cadeira. E aí a colocamos na cama. Então começa a diversão. Ela é muito específica sobre como tem que se posicionar na cama. Então sentamos, Cat, arrumamos os travesseiros umas 100 vezes e a deitamos. Quando parece que ela tá totalmente confortável, então temos certeza que tá tudo certo. Depois começa a diversão para estacionar a cadeira de rodas. Verificamos se o telefone tá perto dela. Posicionamos as bengalas de modo que ela possa usá-las à noite. Ela toma água, alguns comprimidos. Conectamos a cadeira na energia. Apagamos as luzes e trancamos a porta. E aí, terminamos. Disseram que essa designação iria durar 2 ou 3 meses. Me senti solidário com a situação, mas pensei, tenho outras coisas para fazer. A primeira coisa em que pensei, não tenho tempo. Quanto tempo eu aguento? Quando vai terminar? Por quanto tempo vamos ter que fazer isso? Não dá para colocar um elevador na igreja? Conversávamos sobre essa designação. Era o assunto o tempo todo. Se não era eu quem puxava o assunto, era alguém que também estava envolvido. Nós pensamos em várias maneiras para ajudar a Kathy a ir para a cama, sem termos que ir lá todas as noites. Era um fardo, para ser honesto. Nessas discussões, uma pessoa em particular disse: não vejo um fim no futuro próximo. Mesmo com um elevador, ela não conseguiria usá-lo sozinha. Não seria uma solução para o problema. Ele disse: se você não estiver disposto a fazer isso, e se houver mais alguém na mesma situação, eu mesmo vou lá todas as noites. Eu acho que foi naquele exato momento que tive uma mudança de coração. Quando tive de avaliar a minha própria espiritualidade e convicção, eu não estava nem perto de quem eu deveria ser. Então eu decidi mudar. Havia outro homem que dizia a mesma coisa que eu. Temos que agilizar isso, eu tenho outras coisas a fazer. Eu lembro que ele ficou muito quieto quando entramos para colocá-la na cama. E lembro de quando saímos. Um sujeito grande e forte estava chorando. Ele se virou para mim e disse: eu não acredito que eu pensei que isso era um fardo. Eu percebi que comecei a conhecer melhor a Kathy. Ela se interessou muito por minha família. Ele vem e me coloca na cama sozinho. Kathy é minha motivação para permanecer em forma e forte. Na academia, eu faço levantamento de peso, mas chamo de levantamento Kathy. No começo, achei que eu o afastava de sua família. Não queria ser um fardo. Honestamente, não pensei que fosse durar muito tempo. Pensei que seria talvez umas 10 vezes e pronto. Faz 7 anos que fazemos isso. Quando vem agora, parece que eu estou colocando um dos meus próprios filhos na cama. Sinto que ela faz parte da minha família. Pergunto se podemos fazer uma oração familiar depois que a colocamos na cama, antes de sairmos. Tenha uma boa noite. É interessante o contraste entre curar o corpo e curar a alma. Quando curamos o corpo, é sempre um esforço interior, precisamos cuidar de nós mesmos. Quando curamos a alma, cuidar de nós mesmos não funciona. A triagem da alma acontece quando cuidamos de outras pessoas. Todas as vezes que vou à casa de Cat e cuido dela, parece que isso cura uma parte de minha alma. É incrível como Cristo planejou isso para nós. Quando ajudamos o próximo, essa pessoa nos ajuda de volta. Vi uma compaixão ainda maior. Isso me mostrou que não fui esquecida.
que ainda tenho valor, não só para Deus, mas que posso retribuir ao próximo de diversas maneiras. Cheguei a um ponto em que estava no fundo do poço e senti como se eu não tivesse nenhum valor ou como se estivesse fracassando. Eu precisava de cura. É isso que o serviço faz. Ele nos cura. Ela me levou de muitas maneiras. Foi uma oportunidade de servir a uma de suas filhas. Nunca percebi o que isso significava até ter essa experiência de erguer Kathy. Quanto mais servimos ao nosso próximo da maneira adequada, mais substância se agrega à nossa alma. Tornamo-nos pessoas mais significativas ao servir as outras pessoas. De fato, fica mais fácil encontrar-nos, porque haverá muito mais de nós para encontrar. Exemplo maravilhoso, né? Esses irmãos de um quórum de elders e da comunidade fizeram experiência semelhante a essa. Alguns anos atrás tivemos uma experiência na nossa ala. Eu era o presidente do quórum e tinha uma boa irmã, que ela já tinha, o seu esposo era falecido, e ela tinha um filho com problemas emocionais graves, né? E que ele quebrou as duas pernas. Me lembro muito bem que durante 3, 4, 5, 6 meses fizemos um rodízio entre os irmãos, e cada noite nós tínhamos 2 irmãos lá. Além das muitas consultas que ela tinha que ir por causa da idade também, nós conseguimos arrumar alguns irmãos para ficar com ele, porque ele não poderia ficar sozinho, só ficava com ele. Ele era muito engraçado, apesar da sua idade mental bem baixa, né? Ele talvez era um irmão de quase 60 anos, né? Mas talvez tinha uma idade mental de 12, 13 anos. E como era bom passar com ele aquele tempo, e como era bom servi-lo, né? O serviço, basicamente, toda noite, era o serviço de passar um tempo com ele e de trocar a fralda dele, dar banho nele, colocar ele novamente na cama. Esse era o serviço que os irmãos do quórum de elders faziam a cada noite. Ajudávamos aquela irmã Irene. Ela era uma irmã maravilhosa. Mas como seria tão difícil, né? Nós nos colocarmos na situação dela. Talvez perdemos o marido, ou perdemos o esposo, e temos idade, né? Se o filho já tinha 60 anos, a idade da mãe passava bastante acima disso, né? Se nós nos colocarmos na situação deles, talvez as coisas ficam mais fáceis para que nós possamos abençoar e ser abençoados, né? Então, esse foi o serviço que nós prestamos durante algum tempo. Acredito que foi uns 6 meses. Até que depois o menino já estava melhor e todas as coisas se restabeleceram. Mas toda vez que nós servimos, a pessoa que mais é abençoada somos nós mesmos. A última pergunta agora. Esperamos que esse vídeo possa ter abençoado sua vida, possa te ajudar a ver que existem maneiras de servir que tirarão o nosso tempo, o nosso conforto e que aparentemente poderiam ser o fardo. Mas como aquele irmão disse, o serviço cura. À medida que nós estamos a serviço de nosso próximo, nós servimos Deus e com isso Deus nos cura. A pergunta final, tá? E para isso eu vou começar com a mesma pergunta que eu comecei. Primeiro eu comecei lá no começo dizendo, pense em sua mãe e no serviço que ela tem feito por você. Agora pense no serviço que o Salvador já fez por você e por toda a humanidade. Eu gostaria de lembrar apenas algumas coisinhas que o Salvador já fez por nós e por toda a humanidade. Ele criou este mundo e centenas de milhares de mundos semelhantes a esse. Ele foi aquele que se candidatou para vir e pagar por nossos pecados e falar
sobre alguém que tomou sobre si as minhas enfermidades, as minhas dores, a minha falta de capacidade, a minha falta de habilidade. Ele estabeleceu o plano de salvação, ele estabeleceu o seu evangelho, ele estabeleceu a sua igreja, as ordenanças necessárias. Então, pense em tudo aquilo, no grande serviço que Cristo prestou pela humanidade. E a pergunta vem agora: como o serviço de Cristo tem mudado sua vida? Eu amo meu Salvador, eu sei que dentre aqueles que serviram nesta terra, este foi aquele que serviu perfeitamente e que mais serviu. E que talvez nós nunca chegaremos perto, nem nada daquilo que Cristo fez por nós. E Ele nos pede que nós servimos ao nosso próximo. Eu amo meu Salvador, eu sou grato por sua vida, eu sou grato por seus ensinamentos, eu sou grato pelo dom de servir. Todos nós temos esse dom. Esperamos que todos nós possamos sair daqui entendendo melhor essa escritura e que saímos daqui melhores para servir aonde o Senhor precisar, seja na ministração, seja servindo no nosso dia a dia. Em nosso lar temos muito que fazer. Podemos fazer nossa cama. Nós dormimos lá. Podemos lavar a louça, podemos arrumar a casa, podemos servir nosso pai, nossa mãe, podemos servir na comunidade e podemos servir na igreja, tá? Ministrando, limpando a capela ou limpando pequenas coisas que vão sendo deixadas durante a semana na capela enquanto nós frequentamos o seminário. Podemos deixar a sala melhor arrumada, podemos arrumar melhor o banheiro que usamos ele a cada dia na capela. Que Deus possa nos abençoar. Eu sei que Deus vive, eu sei que esta é a sua igreja. E como eu sou grato pelo serviço incondicional do Salvador Jesus Cristo, que Ele prestou por mim e Ele prestou por toda a humanidade. Eu sou tão grato, eu amo meu Salvador pelo serviço que Ele ainda presta por cada um de seus filhos aqui na terra. No sagrado nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.